Leitura da Bíblia do dia 17 de março. O livro de Números, capítulo 26, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrão, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias. De Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zera, a família dos Zeraitas. De Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias. De Zefão, a família dos Zefonitas. De Age, a família dos Agitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrão, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas.
De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinrão, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulão, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elão, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas; de Herã, filho de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suom, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Inna, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Azer,
segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel. 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. À tribo mais numerosa darás herança maior, à pequena, herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Amrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 52. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia,
para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Oh, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Provérbios 11, versículo 15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro.